Sejam bem-vindos a mais um episódio do Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o conhecido Luís Miguel Henrique. Bem-vindo, Viva. olá. E vamos a mais um tema em que tentaremos olhar para além do óbvio. Desta vez é menos sobre justiça, mas mais sobre aquilo que nos condiciona a todos, a incontornável inflação. Em julho ela continuou a acelerar e atingiu os 9,1%, assim é que é. Como é que se lida com esta nova realidade? É um tema que vai fazer parte da nossa vida, já percebemos, durante os próximos meses. O próprio PSD também tocou nela na rentrée política para apresentar medidas que consideram ser essenciais. O Governo propõe-se a fazê-lo também. O que é que e de que forma é que este tema vai mexer com a nossa vida? Bom, antes de mais fazer só um bocadinho em enquadramento. Muitas das vezes, o fenómeno da inflação, como nós historicamente conhecíamos em Portugal, muitas vezes era mais fruto de decisões políticas também, ou também de decisões políticas, e algumas delas tinham claramente o cunho de alguma responsabilidade doméstica, nacional. Não é o caso, portanto, este fenómeno da inflação não é apenas um caso que está a acontecer em Portugal, mas é fruto da conjuntura mundial, e daqui que não se possa sacar nenhuma responsabilidade direta em relação a esta situação aos nossos líderes governativos. Contudo, já aquilo que pode ser feito, quer do ponto de vista proativo, antecipando o que aí vem, seja até do feito imediatamente repressivo, no sentido de seja já reativo, isso acho que sim, podemos tentar perceber o que é que pode e deve ser feito. Segunda declaração inicial em relação a esta questão. Nós temos hoje em dia uma geração de chefes de família, de mães, de pais, de líderes empresariais que nunca trabalharam, nunca viveram, nunca geriram orçamentos em situação inflacionista. E de governantes. E governantes. E é substancialmente diferente. Eu apanhei um pouco isto, eu trabalhei na década de 90, eu licenciei-me em 92, no princípio da minha carreira trabalhei no Brasil, e ainda apanhei e percebi e sabia o que era coisas. Sabia o que era, por exemplo, os trabalhadores receberem ao dia, porque bastava receberem 2 dias, receberem à semana e o valor do salário já tinha perdas. Tinha-se que receber o dinheiro de manhã para comprar comida à tarde. Havia negócios que, se não fossem feitos em moeda forte, por simplesmente uma sexta-feira para uma segunda-feira, o valor seria substancialmente distinto. Há oportunidades, e atenção que a inflação gera oportunidades para se trabalhar, mas são oportunidades normalmente para quem tem mais dinheiro, quem tem mais capacidade. Normalmente, os estratos sociais, as empresas mais expostas e mais fragilizadas na cadeia de valor, são aquelas que, porventura, terão obrigatoriamente mais dificuldade. E é aqui que entra o Estado. É aqui que entra a política. É a nossa obrigação, enquanto Estado, de proteger aquelas que são as situações mais vulneráveis, seja ela no plano particular e nas famílias, seja ela no setor empresarial, até porque grande parte do nosso tecido empresarial é composto por PMEs. Portanto, não são as Galpes e as EDPs da vida que fazem o nosso tecido empresarial. Essas são a exceção, não são a regra. Portanto, olhar para o impacto e aprender a trabalhar, porque não sei, e daquilo que eu tenho conversado, nomeadamente com pessoas que saberão mais do que eu, porque eu não sou economista de formação, apenas trabalho numa faculdade que tem essa área sob domínio, percebo claramente que não é uma situação momentânea e que será uma coisa para 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses. Porventura será algo para ficar e perdurar durante alguns anos. Portanto, há que olhar com cuidado e há que perceber o que é que pode ser feito imediatamente do ponto de vista reativo e também proativo para os anos futuros. Do ponto de vista político, este é um governo com maioria absoluta que esperava, de certa forma, uma vida mais tranquila do que aquela teve nos 6 anos anteriores de governação. Ainda assim, a inflação surge agora e, de forma a castigar, como o Miguel explicou, famílias e empresas. A inflação vai ser a grande dor de cabeça de António Costa e Fernando Medina para os próximos, eu diria, anos? Bem, Fernando Medina e António Costa não têm precisado de que alguém lhes arranje problemas, porque eles têm arranjado sozinhos algumas dores de cabeça e por problemas suficientes. Agora sim, este vai ser com certeza um problema e volto a dizer aqui, só para complementar até a resposta anterior e já fazendo a passagem para a segunda. Há coisas que as famílias e as empresas podem fazer, atualizar e rever orçamentos, fazer compras conscientes e gerir estoques, conciliar a criação de fundos de emergência, mas excesso de liquidez nas empresas e parado neste momento é um problema porque os bancos não estão a remunerar minimamente de forma consentânea com aquilo que é a taxa de inflação.
contratos em médio e longo prazo são um problema, tudo isto são problemas que vamos ter que deparar e que António Costa vai transformar isto no principal problema político-económico e social do governo de António Costa. Logicamente que Medina, até por aquilo que aí vem, deveria ser um ministro com força política, devia ser um ministro com força institucional para ter a capacidade de gerar as medidas necessárias para enfrentar tudo isto. Eu acredito que, percebo e acredito que, de momento, as pessoas poderão não estar a dar a importância devida a este fenómeno, mas é um fenómeno para o qual não estamos habituados e preparados e para o qual vamos ter que lidar. Precisaremos de um Ministro das Finanças forte para poder atacar seriamente esta questão. A Alemanha, por exemplo, já apresentou um pacote de medidas em que admitia mexer nos escalões de IRS mais baixos. Por cá, que tipo de medidas é que acha que poderiam funcionar melhor? Ajudar as famílias mais carenciadas, apoios diretos às empresas? Não sendo economista, como é que olha para este dossiê? Um dos compromissos que nós tivemos aqui no primeiro episódio era de que eu apenas falar do que sei e saber do que falo. E como tu disseste, eu não sou economista, trabalho numa faculdade colaboro com uma faculdade de Economia e Gestão, mas não sou. E admito que, agora, há uma coisa que sei enquanto decisor, e também sou administrador de empresas, tenho alguma capacidade para, no meu universo, decidir. E muitas das vezes aquilo que eu peço é uma coisa muito importante, que é informação fidedigna. E para antecipar, e depois temos que tomar decisões. Eu acredito, há países que já estão a estudar, nomeadamente, o baixar de alguns escalões. Penso que, nomeadamente, essa medida é algo que Montenegro e o novo pacote PSD propõem, muito cópia daquilo que a Alemanha e outros países já poderão estar a estudar, mas volto a dizer, serão os escalões mais vulneráveis e as estruturas mais vulneráveis da nossa sociedade, assim como do nosso tecido empresarial, que vão sentir o impacto imediato dessa inflação. E é sobre elas que o olhar político deve estar atento. Sim, acredito que, nomeadamente, medidas concretas, e acho que, volto a dizer, não tomando uma posição política, algumas das medidas que Montenegro anunciou, elas vão, e o Camilo Lourenço esta semana escreve muito bem isso no Negócios, vão ter pelo menos o condão de obrigar o governo a olhar para elas e olhar para esta questão e não fugir, porque muitas das vezes temos visto que num conjunto de problemas António Costa é magnânimo em fugir. E esta é uma situação que não se pode esconder, não pode fugir e que precisa de um ataque imediato, antecipado e proativo. E provavelmente até que a reação surja agora também antes de setembro ou antes daquilo que era o calendário que o governo pretendia. Com uma atitude intelectualmente séria, que não se transforme isto num debate e num combate político que porventura se perca a essência das medidas que realmente têm que ser tomadas para que os mais desprotegidos não sofram tanto. Um outro tema que também tem sido muito discutido é o dos problemas no Serviço Nacional de Saúde e muito se tem falado também sobre os pedidos de escusa de responsabilidade por parte dos profissionais de saúde. Miguel, o que é que significam estas escusas de responsabilidade para quem não conhece juridicamente este mecanismo? Bom, um documento de escusa, só para simplificar, é um documento que alguém se auto-exclui de eventuais responsabilidades futuras pelas decisões ou pelos atos que toma numa determinada atividade profissional. Eu posso fazer isso como advogado, dizer, olha, o senhor vem ter comigo, quer que isto assim, mas atenção, eu não tenho nenhuma, se isto tiver uma consequência negativa para si, não tenho nenhuma responsabilidade, não quero ter. Portanto, o limite, o alcance da eficácia jurídica destes documentos são altamente discutíveis, e até porque o próprio Presidente da República, e que foi meu professor de Direito, se ele o disse, quem sou eu para o discutir, atenção que o alcance absoluto da eficácia dessa medida é extremamente discutível. Tem servido mais até para um alerta político e um alerta mediático do que propriamente para o efeito que os médicos e os profissionais querem alcançar. Agora, há aqui uma questão prévia a tudo isto, e acho que é a questão que se tem que trazer. Daquilo que percebo, daquilo que conheço, daquilo que leio e daquilo que analiso, sim, há falta de médicos. Sim, há um corporativismo arcaico que prejudica o país e o seu desenvolvimento. Eu acho que há faculdades de medicina a menos. E isto sem pôr em causa a estrita qualidade que os médicos têm que ter. Mas há brilhantes alunos com médias de 17 e 18 que darão excelentes médicos que estão fora do circuito para penalização deles enquanto profissionais, do sistema e particularmente da sociedade.
E há condições para que outros cursos de medicina e faculdades sejam criadas para que haja mais oferta do que aquela que existe e que não seja, volto a dizer, este corporativismo que se olhe apenas para si próprio e não para o país. Tudo o resto, o Sr. Bastonário pode ter razão num conjunto de outras situações, nesta questão em concreto. Não tem e não acredito naquilo que diz. Mas estes pedidos de escusa têm de alguma forma valor jurídico, porque se fala aqui é de que não há condições para prestar aquele tipo de serviços e eu não me quero responsabilizar de eventuais consequências que possam advir desta falta de qualidade que o Serviço Nacional de Saúde está a prestar. O direito não é matemática, portanto, 2 mais 2 no direito nunca é 4. É tipo 3,9, 4,1, 4,2. Portanto, o direito não é matemática. O que é que eu te posso dizer daquilo que me apercebo e de forma vaga e abstrata? A frase mais confortável do mundo, que é discutível. Isto é, do ponto de vista disciplinar, claramente que sim, tem logo uma capacidade de atenuar tudo aquilo que seriam procedimentos disciplinares junto da ordem ou dos próprios serviços internos de qualquer hospital. Agora, do ponto de vista daquilo que seria as responsabilidades cíveis ou criminais de qualquer profissional, aí a discussão já é muito superior e volto a dizer, fazendo uso da palavra de um professor que hoje é Presidente da República, não, isso não servirá para ilibar ninguém do ponto de vista civil ou criminal das suas responsabilidades dentro do desempenho profissional que tem. E que imagem é que este somatório de pedidos de escusa que tem crescido, sobretudo nos últimos meses, deixa sobre o setor da saúde? Má, muito má. Mas volto a dizer, não tiro a ordem dos médicos e o seu corporativismo da equação e da equação negativa que fica. Todos fazem parte do problema e ninguém tem feito ainda parte da solução. Todos acredito que o Serviço Nacional de Saúde, como ele existe, pode ser melhorado. Não há dúvida nenhuma que há recursos que poderão ser melhor aproveitados. Mas também acredito que há muitos alunos que ficam fora do sistema, muitos alunos que são obrigados a emigrar. E atenção, só emigram aqueles que têm posses para tal, porque é muito caro ter um filho ou uma filha a estudar na República Checa, ou na Alemanha, ou na Áustria, ou na Hungria, para tirar cursos de medicina, para voltarem para praticar cá. E depois o que acontece é que muitos deles já não voltam. Muitos deles, quando têm experiência da imigração, acabam por radicar e criar as suas raízes lá fora, e é valor que nós perdemos, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista financeiro, porque é uma geração que imigra, é uma geração que não volta. Nós precisamos de mais médicos, há espaço e oportunidade para serem criados qualidade, cursos de medicina com qualidade. A Universidade Católica teve uma década e qualquer coisa à espera de ter um curso e mesmo assim apenas vai admitir 50 no primeiro ano e mais algumas dezenas no segundo. Quantos médicos que serão criados? São poucos. É muito pouco para aquilo que o país e o Serviço Nacional de Saúde precisa. Muito bem, obrigada, Miguel. Está assim fechado mais um episódio do novo Videocast de Negócios, o advogado, o diabo, a justiça e os números. Cá estaremos para a semana para voltar a olhar para a atualidade para além do óbvio. Até lá.